Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo e ao nosso canal da Academia Galáctica. Hoje eu vou mostrar para você a organização do seu gráfico, do seu mapa do desenho humano, para você entender o que é cada um dos pedacinhos do seu desenho. Então, nesse vídeo, claro, a gente não vai se aprofundar em tudo o que existe, porque isso levaria anos de estudo, mas é só para você entender, de fato, a organização do mapa, para você conseguir situar o que é o quê, e, a partir disso, poder se aprofundar nos seus estudos. Então, vou compartilhar aqui minha tela com você e vamos começar. Primeiramente, se você ainda não gerou seu desenho no site da academia, temos o link aqui embaixo para você gerar. É só colocar os seus dados de nascimento e você vai ter o seu desenho. Então, se você ainda não fez isso, pausa esse vídeo, vai lá gerar o seu desenho e depois volta aqui com caderno e caneta que vai fazer mais sentido, tá? A primeira coisa que a gente vai ver começa pela tabela, tá? Então, você vai ver esse boneco, não vai entender nada, vai ficar com o queixo caído assim, meu Deus, o que é isso? Isso sou eu? O que isso quer dizer? Dá um tempo desse boneco e olha para a tabela. Por quê? A tabela, ela traz uma riqueza de informações de forma simplificada e traduzida. Então, dentro dessa tabela aqui, ele já está traduzindo para você muitas das informações que estão nesse desenho. Primeira coisa que você entra em contato quando descobre o desenho humano é o seu tipo áurico. Aqui no canal a gente tem vídeos sobre cada um dos tipos que você pode procurar. O que é o seu tipo? Tipo é como a sua aura funciona, como funciona a sua energia. Então, a gente sabe que tudo é energia, mas a gente não sabe como a nossa energia funciona. E por isso fica difícil lidar com as coisas da vida. Fica difícil, às vezes, a gente compreender essas dinâmicas mais sutis, energéticas, porque a gente não tem vocabulário para lidar com isso. A gente não entende como a nossa energia funciona e a gente não sabe como se comportar. A gente não sabe como tomar decisões. E aí o seu tipo, ele te ajuda a compreender o seu papel principal no mundo, a nível energético, qual que é o seu papel quântico e como a sua energia funciona, como você pode desempenhar o seu papel e viver de forma mais alinhada ao funcionamento da sua própria energia, evitando aí burnout, gasto de energia desnecessário, evitando que você esteja construindo uma vida que não tem nada a ver com você, né? Então, se você está sentindo algo parecido com isso hoje na sua vida, começa a olhar o seu tipo energético, que isso já vai trazer muitos insights para você. Aqui no canal a gente tem vídeos sobre cada um, e quando você estiver pronto para se aprofundar ainda mais no seu tipo, clicando aqui no nome do seu tipo no desenho ou na página de cursos do nosso site, você vai ter um mini curso sobre o seu tipo energético. A gente tem sobre cada um dos tipos, e nesse curso você vai compreender o funcionamento da sua aura, como co-criar com o universo a sua estratégia, que a gente vai falar já já, e também como o seu tipo é no trabalho e nos relacionamentos. Então, quais são as melhores profissões para um gerador manifestante, para uma projetora? Como se relacionar sendo uma projetora, sendo uma manifestadora, tá? Então, tudo isso está aqui também no curso para você. Comece pelo nosso vídeo aqui do YouTube e depois, se você gostar, tem essa opção para você se aprofundar. Voltando aqui para o mapa, cada tipo tem uma estratégia. Então, a sua estratégia é a forma que o seu tipo áurico tem mais eficiente de co-criar a sua realidade com o universo. Então, a gente já sabe que tudo é energia, o seu tipo áurico é como a sua energia funciona, e a sua estratégia é como o seu tipo, como a sua energia específica pode fazer essa dança de cocriação da sua realidade com o universo de forma mais eficiente, encontrando menos resistência. Então, a gente sabe que existe uma inteligência cósmica que organiza todas as coisas. E essa inteligência, ela está o tempo todo conversando com a gente. Mas é uma linguagem que é a linguagem da energia. No desenho humano, você vai compreender como ter essa conversa com o universo a partir da sua estratégia, que é a estratégia do seu tipo áureo. A autoridade, ela entra como uma ferramenta que vai te ajudar na sua tomada de decisões. Essencialmente, o desenho humano é uma ferramenta que ajuda a gente a tomar melhores decisões na vida, decisões mais alinhadas. E a nossa vida é a soma das nossas escolhas. Então, quando você começa a mudar as decisões e a forma com que você toma decisões, automaticamente a sua vida muda. Essa ferramenta da autoridade é uma das coisas mais importantes do desenho. A gente tem alguns vídeos aqui e em breve vamos ter também os cursos das autoridades no site. Então, se você estiver me assistindo aqui do futuro, talvez isso já esteja lá no site também disponível aqui na nossa página de cursos, tá? Vou deixar os links aqui embaixo do vídeo também para ficar mais fácil para você.
A autoridade, então, ela é a forma com que você conversa com a sua intuição. A gente sabe que a gente tem que ouvir a nossa intuição, né? Muitas pessoas falam, o que a sua intuição está te falando? Faz o que o seu coração está pedindo, mas a gente não tem uma forma prática, tangível de fazer isso, né? As pessoas dão esse conselho, a gente escuta isso, né? Siga a sua intuição, siga o seu coração, mas como? Como eu ouço a minha intuição? De onde vem essa voz? Como que ela fala comigo? O desenho humano, ele traz essa resposta para você, ele vai te dizer como se conectar com a sua intuição. Essa é a sua autoridade. Definição quer dizer como os seus centros de energia, que são os chakras, a gente pode fazer uma analogia com os chakras, né? Como os seus centros de energia conversam com você. Você é uma pessoa que tem todos os centros conectados entre si? Ou você tem aí times diferentes de centros e parece que tem algumas vozes diferentes dentro do seu sistema que às vezes não se entendem muito bem e estão conversando? Então, a definição ela tem a ver com isso, tá? Com como esses centros coloridos aqui no desenho se conectam entre si. Então, aqui no exemplo, a gente tem uma definição bipartida. Por quê? Esse desenho específico tem 2 times de centro que se conectam entre si. Então, se a gente for seguir aqui essas linhas coloridas, ó, que são os canais, não importa se é preto ou bege, tá? Isso a gente não vai entrar em detalhes agora, mas ó, eu tenho uma conexão aqui, ó, do plexo solar com o ego, do ego com o centro G, do centro G com a garganta e da garganta com o baço. Mas eu não tenho conexão dentre esses centros todos com o sacral e a raiz. Então, o sacral e a raiz estão fazendo um time e os outros centros estão fazendo um outro time. Essa é uma definição bipartida. Então, onde a gente tem esses espaços energéticos no nosso desenho, são onde outras pessoas também preenchem a nossa configuração energética e onde a gente pode ter aí temas importantes de condicionamento para estar atentas. Isso você vai poder saber melhor em uma leitura específica do teu desenho. Também vou deixar o link aqui embaixo para você agendar a sua leitura com alguém aqui da academia, se você quiser. Perfil. Perfil fala não sobre a sua energia especificamente, como é tudo isso que a gente estava vendo aqui agora, até agora no desenho, mas sobre a sua personalidade. Então, o perfil é interessante, porque muitas vezes você vai ver que você se identifica mais com alguém que tem o mesmo perfil que você do que alguém que tem o mesmo tipo áurico. Porque a personalidade é algo que a gente tem a nível mais consciente, a gente tem mais consciência sobre a nossa personalidade, sobre a nossa energia, não. Muitas vezes são coisas que a gente não repara até entrar em contato com algo que nos mostra como a nossa energia funciona, como é o caso do desenho humano, né? Então, aqui no perfil, você tem 2 números que são 2 arquétipos principais de personalidade, tá? Cada pessoa vai ter um arquétipo predominante consciente e um arquétipo predominante inconsciente. Esse arquétipo, ele fala sobre como você estuda e ensina na escola da vida. Então, aqui na escola da vida, nós somos todos professores e aprendizes ao mesmo tempo, e o seu perfil, ele vai te mostrar como é o seu jeito de ensinar e aprender na escola da vida. A cruz da encarnação, a gente tem um vídeo aqui no canal também, só sobre cruz da encarnação. Eu vou colocar todos os links aqui embaixo para você, tá? A cruz da encarnação, ela fala sobre o nosso propósito, mas essa palavra, ela causa um pouco de afobação. Propósito no sentido de que esse é um tema que vai se repetir muito na sua vida, é um tema que você vai ser sempre convidada a performar algo dentro disso, você vai ser sempre apresentada com lições dentro desse tema. É um tema que se repete na sua vida e é uma energia que você carrega com bastante força no teu desenho, no teu sistema, é algo que você traz para o mundo, que você ancora aqui na Terra. A cruz da encarnação, ela fica mais compreensível uma vez que a gente já está descondicionando, no processo de descondicionamento e vivendo mais a partir da nossa estratégia de autoridade, tá? Então, se você não se conectou com a sua cruz da encarnação, se você não entende sua cruz da encarnação e você está nesse experimento do desenho humano há menos de 1, 2 anos, calma, vai fazer sentido. É que tem um processo de descondicionamento que precisa acontecer antes, tá? Às vezes a nossa cruz, ela clica de cara, às vezes demora alguns anos. Eu demorei uns 2 anos para entender de verdade a minha cruz, que é a cruz da prevenção. A assinatura assinatura e tema do não ser são coisas que é legal a gente falar junto, né? Então, a assinatura é a sensação, o sentimento que te mostra que você está alinhada ao seu desenho.
O tema do não ser é a sensação e o sentimento, que é um sinal que você está em desalinhamento. Então, cada tipo áurico tem uma assinatura energética, que é uma sensação que domina o seu sistema quando você está vivendo em alinhamento. Então, é um sinal energético. É como se fosse um sinal verde do universo para dizer, faça mais disso, você está no caminho certo. E o tema do não ser é aquele sinal vermelho. É, opa, pera, tem uma coisa errada aqui, dá um passinho para trás, vamos rever algumas coisas. A digestão, ela fala sobre como você processa melhor as informações, como você digere a vida, como você faz sentido das coisas a nível energético e psicológico. O sentido mais forte, aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Tem também algumas pessoas que fazem estudo da digestão a nível nutricional mesmo, mas aqui na academia a gente fala mais sobre a parte psicológica e energética, e eu indico que caso você queira aí orientações sobre nutrição, procure um médico nutricionista, tá? Sentido mais forte. O que é o nosso sentido mais forte ou cognição? Dentro dos nossos sentidos, o seu sentido mais forte é aquilo que vai te ajudar a se conectar com a sua autoridade, a se conectar com a sua intuição. Então, é como se fosse o nosso superpoder sensorial. Algumas pessoas vão ter o olfato mais forte, como é o meu caso. Algumas pessoas vão ter a visão. Outras pessoas vão ter o sentir, que é aquela coisa mais energética, mais sutil. Outras pessoas vão ter outros sentidos, o paladar, o tato. Isso vai depender do que é o teu desenho. Mas aí, o que a gente vai ficar com esse vídeo? Sabendo da informação que esse nosso sentido mais forte é como se fosse um superpoder nosso. E que se conectar mais com esse sentido vai fazer com que você se conecte mais com a sua autoridade. Consequentemente, esteja refinando e reforçando o seu relacionamento com a sua intuição, se alinhando com aquilo que a vida quer de você e vivendo o seu papel com muito mais fluidez, tá? Ambiente. O que é o ambiente? O ambiente fala sobre o melhor lugar para que o seu corpo energético esteja. Então, a gente está em troca constante de energia com tudo o que existe. Estar no nosso ambiente correto faz com que a gente pare de desperdiçar energia porque o seu corpo está cansado, porque ele não está no lugar que é certo para ele. Então, quando você está no lugar correto, o seu corpo consegue relaxar, ele consegue se adequar e ele consegue funcionar melhor. Então, o seu ambiente é o lugar onde o seu corpo energético funciona melhor. Aqui, os canais, você vai ter uma lista dessas linhas aqui, ó, que se preenchem. Então, por exemplo, se a gente der um zoom aqui no desenho, ó, tem 40, 37, 51, 25, todas essas linhas que estão preenchidas de ponta a ponta são canais. O que é um canal? Canal é um fluxo constante de energia que traz dentro do teu desenho temas que são predominantes da sua energia, temas que você traz para o mundo, potências que você pode usar profissionalmente, por exemplo, na sua vida pessoal, coisas que as pessoas te procuram, né, pelo que você é procurado, pelo que as pessoas te buscam. Então, a energia do canal, ela traz uma energia que é constante, são temas que você tem acesso de forma mais constante na sua vida e energias que vão estar aí sempre presentes na sua vida e no seu desenho. Os centros aqui, essas formas geométricas, elas são os nossos centros. Você vai ver que tem alguns em branco, alguns em bege. Quando está em branco, a gente fala que é um centro indefinido. Quando está em bege, a gente fala que é um centro definido. Um centro em branco é um centro que a gente pode fazer uma analogia com os chakras, né? É um centro por onde eu estou absorvendo e ampliando energia. Às vezes eu estou, inclusive, distorcendo essa energia. E um centro definido é um centro onde eu estou mais emanando energia, então de fora para dentro. Temos aqui no canal também um vídeo só sobre os centros que você pode depois assistir. Esses são os centros. As bolinhas aqui dentro são os portões. O que é um portão? Portão é um lugar do céu, então é tipo uma coordenada geográfica para representar um pedacinho do universo, um pedacinho do céu. Assim como na astrologia, quando a gente nasce, é tirada uma foto do céu e a gente coloca um filtro em cima, que é a mandala astrológica, no desenho humano a gente põe a mandala quântica, que é a mandala que divide o céu nos 64 portões do I Ching. Então, você vai ver que esses números aqui dentro, ó, eles vão de 1 a 64 e são
os mesmos números que vão estar aqui. Esses números que estão com bolinha preta, eles vão estar aqui, ó. O que que isso significa? Que o Sol, nesse caso aqui, ó, esse é o símbolo do Sol, o Sol estava no lugar do céu que a gente chama de portão 25, no momento do nascimento dessa pessoa. Então, você vai ver aqui, ó, os símbolos dos planetas e duas colunas. A coluna da direita é a coluna da personalidade. É o mapeamento de onde os planetas estavam no momento em que você nasceu. Planetas e astros. A coluna da esquerda é a coluna do design. É o mapeamento, a foto, o print do GPS de onde os astros e planetas estavam. 88 graus astrológicos, que dá mais ou menos aí 3 meses antes do seu nascimento. Por quê, Ana? No desenho humano a gente considera essas duas datas, tá? Tudo que você precisa da data do seu nascimento e aí o próprio software aqui vai redirecionar esses 88 graus e vai te dar o posicionamento da data do seu design. No desenho humano a gente considera que esses 3 meses mais ou menos antes do nascimento é quando a alma, digamos assim, decide vir aqui para a Terra. E por isso, essa data, esse momento, é um momento onde muito do nosso inconsciente é mapeado dentro do nosso sistema. E por isso a gente tem, em bege, o mapeamento do nosso inconsciente na data do design e em preto, o mapeamento do nosso consciente na data do nosso nascimento. Aqui você tem o símbolo dos planetas, você pode jogar no Google para ver o que significa cada um, vai ter uma tabela, tá? Eu não quero que esse vídeo fique tão longo também. Então, era isso que eu queria trazer para vocês em termos de organização do mapa, tá? Aqui, essas setinhas, elas são o que a gente chama de variável, elas estão se referindo ao posicionamento do Sol, da Terra e dos nodos lunares também. Isso daqui vai ser majoritariamente traduzido nessas questões de digestão, sentido mais forte ambiente que eu coloquei aqui. Tem também outras informações mais profundas. O desenho humano, ele é um sistema que é vivo e que cada vez que você olhar para o seu mapa, você vai ter informações novas. Então, não existe uma leitura completa do seu desenho. Isso a gente só vai conseguir fazer depois que já não estiver mais aqui nessa vida e olhe lá. Mas o que eu queria trazer para você nesse vídeo hoje é uma visão geral da organização do chart, da tabela e desses elementos aqui dentro para você entender o que é cada uma das coisas e então poder se aprofundar no seu desenho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curte, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui também sugestões de vídeos sobre outros temas que você queira saber para a gente continuar produzindo aqui conteúdo para vocês. E também, caso você queira se aprofundar, nós temos no site da academia cursos para você estudar o teu próprio desenho, e-books. E caso você queira dar o passo além, um mergulho ainda mais profundo, tem também o curso da formação, onde você tem aí um estudo mais profundo para ter um domínio do sistema por completo. Então, eu estou muito feliz de te receber aqui. Me conte o que você achou desse vídeo. Um beijo e até a próxima.